Olá, tudo bem? Eu sou a Lorena, aqui da equipe do Forsee, e nesse vídeo eu vou fazer um overview geral da ferramenta, para que você entenda quais são as principais funcionalidades e qual que é o objetivo da ferramenta Forsee, tá? Eu vou deixar aqui na tela a minha conta teste, tá? E para começar, o que que eu queria falar para você? Qual que é o objetivo principal desse sistema, tá? O Forsee ele é uma ferramenta que foi desenvolvida justamente para apoiar a contabilidade, né, o contador no seu processo de venda, né? Hoje essa é a primeira ferramenta no mercado que apoia de fato o contador em processo de venda, e aqui eu não estou falando só de controle de funil, eu estou falando de processo de jornada de venda, como que você vai conduzir a sua reunião de venda com os seus clientes, tá? Então, qual que é a metodologia que a gente utiliza aqui dentro, tá? Existem alguns pilares dentro do sistema. Ele vai apoiar, primeiro, a você saber antecipadamente, ou seja, antes da reunião, antes de atender esse cliente, você já vai saber quais são as principais dores, quais são os principais problemas que esse profissional tem no dia a dia dele. Então, fica muito mais fácil, você já chega preparado para a reunião, sabendo o que, que você pode ofertar para ele. Tá? O que, que você pode oferecer de solução. Então, esse é um dos pilares. O segundo, precificação. Você consegue criar diversos critérios dentro do sistema que vão fazer com que você consiga, no momento da reunião, já fazer o cálculo do honorário para esse cliente. Então, fica muito mais fácil você já fechar no ato da reunião, você não precisa esperar, mandar uma proposta e depois receber, marcar uma outra reunião para falar sobre valores. Então, você já consegue fazer isso na primeira reunião. Planos e pacotes, que é o terceiro pilar, você consegue estruturar planos e pacotes com as entregas para cada tipo de profissional, tá? Então, isso facilita muito também na hora de apresentar para o cliente, né, quais são as soluções que você tem que vão estar contempladas ali dentro do honorário dele, que ele vai pagar recorrente, e você também acaba tendo ali a sua prateleira de serviços extras. O que é isso? São os serviços que são, na verdade, são serviços pontuais que você pode oferecer para o seu cliente. Então, dentro de plano e pacote, você tem sempre as entregas recorrentes, e a prateleira de serviço extra são os serviços pontuais, como algum tipo de consultoria, algum tipo de análise, que não vai ser recorrente para esse cliente, tá? Trabalhar com planos e pacotes é muito bacana, por quê? Porque você consegue ali delimitar qualquer entrega que esse cliente vai ter no dia a dia dele, né? Então, evita que você tenha aquele problema de, poxa, eu fechei com o cliente, ele acha que está tudo incluso do honorário. Não. No momento da reunião, você vai mostrar para ele o que está contemplado no honorário, dentro do plano dele. Se ele tiver interesse em outros serviços, aí ou ele migra de plano, ou ele contrata algum outro tipo de serviço avulso, tá? Então, eu vou passar aqui, agora eu vou fazer uma demonstração da ferramenta como um todo, tá? A parte mais bacana que eu quero mostrar aqui é, de fato, a simulação. Depois eu posso entrar em alguns outros itens aqui do meu menu, tá? A simulação é a tela que vocês vão utilizar na reunião com o cliente. E o que a gente tem hoje de persona dentro do nosso sistema? Isso é um ponto importante que eu acabei não falando no início, tá? Dentro do Forsee, a gente tem hoje cerca de 35 a 40 personas mapeadas. O que é isso? A gente tem vários nichos no qual nós fizemos ao longo de anos entrevistas com esses profissionais para entender quais são as principais atividades, quais atividades, quando eu digo atividade, é basicamente o que esse profissional faz no dia a dia dele. Para que você entenda, até, por exemplo, se você vai sentar um dia com um dono de pet shop, digamos que você não atenda nunca atendeu nenhum pet shop. Quando você acessa a nossa base de dados, a gente vai ter ali o que normalmente um dono de pet shop faz no dia a dia dele, qual que é a rotina dele. Depois, quais são as dores que esse profissional tem. Quais são as possíveis soluções, os possíveis produtos. Até antes da simulação, eu vou mostrar aqui a persona para ficar mais fácil de entender. Então, aqui eu tenho a base de dados com todas essas personas mapeadas já. Informação importante, o Forsee, ele periodicamente é abastecido com novas personas, tá? Então, a gente sempre libera para todos os usuários aí novas personas. Você pode criar suas próprias personas também, ou então personalizar as que já estão dentro do sistema, tá? Eu vou pegar um aqui, por exemplo, restaurante. Eu vou clicar aqui em ação. Quando eu clico em visão geral, eu tenho acesso aqui ao que eu mencionei.
ao extrato dessa persona. Então, normalmente, donos de restaurante têm essas atividades aqui, então ele administra a questão financeira, ele analisa a qualidade das refeições e dos serviços para os clientes, atende o cliente, negocia com o fornecedor e assim por diante, tá? E depois aqui, embaixo, eu tenho a tabela de dores, soluções e produtos, ok? Esses produtos que estão aqui não encontrado, por favor, verifique que foram produtos que eu inativei no sistema, por isso que está aparecendo essa mensagem, tá? Mas, por exemplo, aqui para problema de custo elevado, eu tenho 3 possíveis soluções com os 3 produtos ou serviços que vão apoiar o cliente que tiver problema aqui com relação a custo, tá? Então, isso aqui é só um resumo do que tem dentro da persona hoje. Aqui embaixo, a gente tem também o plano e pacote que está amarrado, digamos assim, né, a essa persona, tá? Que depois eu vou mostrar que esses planos todos também são personalizáveis, tá? Vou voltar aqui, então, para a simulação, que é o que eu vou utilizar na hora da apresentação com o cliente. Então, primeira coisa, eu vou clicar aqui em nova simulação. Daí eu vou selecionar o nicho. Qual que é esse cliente? Digamos, eu vou atender um médico, um cara que trabalha PJ, beleza. Não é um médico que tem clínica, tá? Aqui a gente está falando do médico que só emite nota, presta serviço para o hospital. Então, eu cadastro aqui, eu adiciono o nome aqui do médico, vamos colocar aqui, não sei, vou colocar a doutora Lorena, tá? Opa, já está cadastrado. Doutora Maria. Eu vou atender a doutora Maria aqui no meu escritório e eu avanço. Nessa primeira tela, o que a gente tem aqui? A gente tem exatamente o que eu mostrei no extrato da persona, né? Quais são as atividades, ou seja, o que um médico faz no dia a dia dele. E aqui do lado direito eu tenho as principais dores que nós mapeamos, né? Então, normalmente, médicos têm problema com alta carga tributária, atendimento de empresa contábil e assim por diante. Existe um roteiro que a gente disponibiliza para os nossos clientes que vão ajudar no discurso de cada uma das telas do sistema, tá? Eu não vou fazer aqui o discurso de venda, porque aqui o vídeo de hoje o objetivo é falar sobre funcionalidade, tá? Mas basicamente você vai sentar, vai explicar para o cliente, olha, doutora Maria, eu já atendo médicos aqui no meu escritório, então eu já tenho mapeado normalmente quais são os principais problemas, as principais chateações que um médico tem no dia a dia. Eu quero saber se você também tem essas dores e quais delas. Então você vai fazer uma investigação. E tudo que ela disser que tem, você vai marcar que sim. Beleza? Eu vou marcar aqui tudo. Beleza. Então, essa é a primeira parte do diagnóstico desse cliente. Eu clico em avançar. Quando eu avanço, eu venho para a tela de produtos. Então, o Force vai mostrar para você, com base aqui nas dores que a gente apontou na tela anterior, quais são os produtos ou serviços que podem ser oferecidos para a doutora Maria, com base no que ela disse que ela tinha de problema, tá? Uma informação importante. Deixa eu clicar aqui, ó. Então, por exemplo, para dor de falta de tempo para a gestão administrativa e financeira da empresa, quando eu clico na dor, eu tenho aqui quais são os serviços que podem apoiá-la para resolver esse problema, tá? Todos os produtos que estão marcados com essa estrelinha aqui, o sistema está me mostrando que esses serviços estão já dentro de algum plano e pacote para médico, tá? Por isso que sempre os valores vão estar zerados. Aqui embaixo eu tenho outro, por exemplo, a consultoria estratégica para essa dor aqui já está com valor. Por quê? Porque é um serviço pontual, não está dentro de plano e pacote. Então, e eu tenho aqui todos os outros serviços pontuais já precificados, ok? Na próxima tela, quando eu avanço, eu entro na parte de informações contábeis. O que é isso? Aqui eu vou entender qual que é o perfil desse cliente, com base no faturamento, atividade, tributação, quantidade de notas emitidas. Todas essas perguntas que eu tenho aqui nessa tela, elas também são personalizáveis lá no menu de critérios, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então, você pode incluir aqui qualquer tipo de pergunta que seja relevante para a formação de preço de honorário.
tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que a doutora Maria, ela me falou que ela fatura 70 mil por mês, ela é uma prestadora de serviço, tá no Simples Nacional, emite 5 notas e ela faz 8 contas a pagar. E aqui está me perguntando qual que é o nível de integração contábil. Contábil, eu vou dizer que ela é um nível alto. Quando eu avanço, eu chego na parte final do diagnóstico, que é ali a etapa de planos e pacotes. Então, o sistema vai mostrar para você, com base no porte dessa cliente, com base nas dores, das necessidades dela, o plano e pacote vai sair nesses valores que estão aqui. Então, o básico, deixa eu dar um zoom na tela, sairia R$ 520, com todas essas entregas aqui, a contabilidade, a gestão de documentos, suporte tributário, atendimento exclusivo, análise tributária fator R e planejamento tributário, tá? O intermediário já vai para 645 porque eu tenho aqui um item, uma entrega adicional, que é a emissão de nota. Então, eu vou emitir a nota para essa médica que ela comentou, que, se eu não me engano, eu coloquei 5 notas, né? Então, eu vou emitir as 5 notas para ela. E o avançado sai a 785, porque, além de tudo que eu tenho no intermediário, eu também vou fazer o contas a pagar para essa cliente, ok? Aqui na direita, eu tenho o resumo do diagnóstico dessa médica, então quais foram as dores que ela apontou ao longo do processo, quais são os produtos que nós temos que podem apoiar essa médica, que já estão inclusos em algum plano e pacote, então eles vão estar todos listados aqui e sempre zerados. E aqui eu tenho outros serviços, ou seja, quais são os serviços pontuais que podem ser oferecidos para essa médica. Não necessariamente ela precisa comprar todos, mas é importante que você já veja e mencione para ela que esses serviços também podem agregar para os problemas que ela apontou lá na frente, tá? Então, vocês vão ver que aqui os produtos extras, eles estão divididos em duas partes. Tem os serviços que o sistema me mostra aqui, que são com pagamento somente à vista. Isso você configura, né, ali nos menus do Forsee, você pode colocar, é como se fosse um lembrete para você, olha, esse serviço aqui você vai vender só à vista, você não pode parcelar, não pode fazer nenhum tipo de condição, tá? Aqui embaixo eu tenho os outros serviços, mas aqui o sistema ele já me mostra, ó, que eu posso, se eu quiser colocar quantas vezes eu vou aplicar esse valor aqui para ela. Então, digamos que eu tenha combinado com a doutora Maria que eu vou enviar para ela relatórios gerenciais durante 3 meses, tá? Eu posso colocar aqui que eu vou cobrar, então, esse serviço por 3 meses. Então, ele já colocou 3 de R$ 300. Mesma coisa aqui embaixo, ok? E eu posso marcar sim ou não no produto. Então, aqui, por exemplo, eu não vou fazer um BPO financeiro completo. Digamos que ela tenha dito, não quero consultoria estratégica, eu não quero relatório gerencial. Um dado importante, tá vendo aqui na esquerda, dentro do plano e pacote? Aqui em cima, que eu esqueci de mencionar, a gente tem o total do plano, 785, e aqui embaixo eu tenho um resumo dos produtos extras. Então, dos produtos que estão flagueados como sim, que são somente à vista, e os produtos que eu marquei aqui embaixo que podem ser parcelados, tá? Eu vou tirar, a partir do momento que eu tiro, ó, zerou aqui, mesma coisa para os outros serviços. Então, digamos que a doutora Maria tenha contratado essas 2 entregas de relatório, eu posso parcelar esse total aqui de 1.200, tá? Então, se eu quiser pagar em oferecer para ela a possibilidade de pagar em 2 parcelas, eu coloco aqui e o sistema já me dá o cálculo, tá? Então, aqui, resumindo, é a parte a finalização do diagnóstico com planos e pacotes. E a partir daqui, o que é possível fazer? Você consegue enviar a proposta para que essa cliente dê aceite. Você pode tanto para finalizar o processo de venda na reunião, ou se por algum motivo ela pediu para avaliar a questão financeira, você precisa formalizar, é só você clicar aqui em proposta. A gente sempre indica que você marque em proposta o plano que você indica que seja melhor para ela com base nos problemas. Então, eu vou aqui dizer que para a doutora Maria o plano intermediário vai sanar melhor os problemas dela, então eu vou clicar aqui em proposta. E daí basta eu preencher os dados para que a proposta seja enviada para o e-mail dela,
tá? Além da proposta, o sistema também já vai encaminhar para a doutora Maria um modelo de contrato, tá? Então, você manda a proposta com o modelo de contrato e se ela aprovar, ela vai dar lá o aceite na proposta e já pode assinar digitalmente o contrato, ok? Importante eu frisar aqui que os contratos você pode, ó, aqui do lado esquerdo, em modelos de contrato, você pode subir quantos modelos de contrato você quiser. Então, por exemplo, eu quero ter contratos para médico, contratos para comércio, contratos para prestador de serviço, então você inclui aqui, você cadastra quantos modelos você quiser para poder enviar e fazer a assinatura digital, ok? Lembrando que o Force tem assinaturas ilimitadas de contrato, tá? Então, você pode mandar quantas propostas e contratos você quiser. Vou mostrar aqui agora, só no menu planos, onde a gente consegue fazer a configuração dos planos, tá? Então, o Force, a primeira vez que você loga ele já vem abastecido com todas as informações que você precisa para começar. Quais são essas informações? As personas, né, com dores, soluções e produtos. Os planos e pacotes, então o sistema já vai para você com sugestões de estrutura de plano e pacote, tá? Então vem com todas essas opções aqui, para prestador de serviço, comércio, indústria, profissionais da saúde, supermercado, então já vai com várias opções para você. Então eu vou pegar aqui, a gente estava falando com a médica, essa estrutura de plano aqui. Quando eu clico no plano básico, o sistema me mostra quais são aqui, ó, os produtos que eu tenho dentro desse plano, que podem, ó, ser excluídos ou incluídos. Ok? Aqui embaixo, eu tenho os nichos, ou seja, onde eu quero que apareça esse plano básico de médico PJ. Tá aqui me dizendo, está nesses nichos aqui, dentista, dermatologista, fisioterapeuta, médico PJ, psicólogo, tá? Se eu quiser que apareça em algum outro tipo de profissional, é só marcar aqui neste lado esquerdo, tá? Aqui em cima de produto, a gente tem critérios. O que é isso? São os critérios que eu vou criar para o cálculo do honorário, que eu vou mostrar já já, ok? Aqui você pode trocar o nome, então, por exemplo, eu não uso plano básico, eu uso plano bronze, prata, ouro, você pode trocar o nome, você pode trocar a cor dos planos e pacotes para que estejam de acordo com o seu escritório, e você pode colocar um valor de partida. O que é isso? Digamos que eu quero que sempre o plano básico de médico, o mínimo, ele já tem que começar com R$100. Então, eu coloco aqui que esse plano, ele já vai começar com o cálculo de R$100 e depois o sistema vai somar com os critérios que eu parametrizei, que levam em consideração o faturamento, a tributação, a atividade e a complexidade de operação desse cliente, tá? Já mostrei as personas, vou mostrar agora os critérios. Os critérios também, eles já vão parametrizados, você vai precisar só amarrar esse critério, a persona, ao nicho que você quer que ele faça parte, ok? Mas a gente já tem todos os tutoriais gravados que você pode assistir para amarrar direitinho esses critérios e formatar o seu critério, tá? Então, aqui, ó, eu tenho formatado várias arvorezinhas, tá? Então, eu tenho aqui prestador de serviço simples nacional, diversas faixas de faturamento e os percentuais que vão ser aplicados ao faturamento que eu apontar lá naquela tela das perguntas de informações contábeis, tá? Esses percentuais são aplicados ao faturamento e eu posso, olha, eu tenho aqui para todos os regimes tributários de prestador de serviço, comércio e indústrias em geral, ok? E eu posso incluir critérios adicionais. Então, Lorena, digamos assim, você fala para mim assim, Lorena, poxa, aqui no meu escritório, além de eu considerar essas informações de atividade, faturamento, se o cara vai me dar muito trabalho com relação ao envio de documentação, eu quero ter um critério para isso. Eu quero adicionar um valor ao plano e pacote dele, dependendo de como ele vai me enviar as informações, se ele tem sistema RP ou não. Beleza, é só incluir aqui, olha,
eu já tenho até pronto aqui. Deixa eu ver, o nível de integração contábil. Deixa eu dar um zoom na tela. Quando eu clico aqui na bolinha, ele já me mostra, olha. Eu criei aqui a pergunta, qual que é o nível de integração contábil? E, dependendo do que eu marcar, se ele for alto, eu posso colocar aqui que vai ser R$0. Se for médio, eu quero somar R$100. E se ele for baixo, eu quero somar R$200 ao plano dele. Eu posso somar, ou eu posso, que depende do critério, né, da forma que você quer fazer, eu posso colocar o fator versus a resposta. Então, se, por exemplo, a emissão de nota fiscal, dependendo da quantidade de notas fiscais que eu vou emitir, eu cobro, por exemplo, R$10 por nota emitida. A partir do momento que eu colocar lá que essa pessoa emite 10 notas, o sistema vai multiplicar pelo valor que você colocou, tá? Então, você pode formatar os critérios da forma que você quiser, ok? Então, pessoal, eu fico aqui, então, eu finalizo aqui, então, o overview do Foresee. Qualquer dúvida, eu vou deixar o contato do WhatsApp aqui embaixo no YouTube, tá? Novidades que vão vir do Foresee. Em breve, a gente vai liberar também a funcionalidade de CRM aqui dentro, tá? Então, hoje o Foresee, além da parte de venda, né, de você fazer a reunião com o cliente, fazer diagnóstico, plano e pacote, precificação, você tem envio de proposta com assinatura digital ilimitada, e você vai ter também o CRM. Nós já estamos desenvolvendo essa funcionalidade, então você vai conseguir, de fato, acompanhar o seu funil de venda, entender como entender as suas metas de venda, se você está batendo ou não, quais são os principais gargalos na sua operação comercial. Você vai poder cadastrar todos os clientes que você está agendando para fazer reunião, e você vai poder também incluir a sua base de cliente atual para fazer ações comerciais de venda de novos serviços. Então, a gente vai disponibilizar isso também no sistema em breve, ok? Então, caso tenha alguma dúvida, eu vou deixar o contato do suporte aqui, tá bom? Muito obrigada pelo tempo. Tchau, tchau.